Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho trazer para vocês o segundo livro da coleção Violeta da autora Nana Palvoli. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, eu apresento para vocês o segundo livro, que é Redenção e Submissão, que vem contar a história do Mateus e da Sofia. Relembrando rapidinho, o primeiro livro foi A Redenção de um Cafajeste, que vem contar a história da Maiana e do Arthur, que na minha visão, o Arthur é o que eu menos gostei. Porque para mim ele forçou um pouco, para mim ele não respeitou muito, enfim. Para mim, ele foi realmente um cafajeste. Por mais que depois ele sofreu, depois que ele se redimiu, mas para mim, o Arthur ficou em terceiro lugar. Depois, ao invés de ler esse, eu acabei lendo o terceiro. Troquei ali a ordem. E o terceiro é Redenção pelo Amor, que vem contar a história da Cecília e do Antônio. E, cara, prepare-se. Caramba, que história maravilhosa a da Cecília e do Antônio. Me apaixonei. Eu vibrei com aquele casal. Vocês não estão entendendo como eu sofri com aquele casal, porque a história é maravilhosa. Aí agora, eu ganhei o segundo, porque os outros dois eu li em e-book, que infelizmente eu não tenho eles físico. E aí eu ganhei esse aqui de aniversário. E claro, gente, que eu fui ler assim, com um pouco de medo, confesso para vocês. Porque além de estar aqui, né, Redenção e Submissão, como eu li o terceiro, tem ali umas pegadas assim, falando sobre a Sofia e falando sobre o Matt, que dá a entender de submissão realmente, de sadomasoquismo, e eu tenho um pouquinho de problema em relação a isso, né? Mas um monte de gente falou, vai que é de boa, vai que é super tranquilo. Eu falei, vou. Li um tanto aí antes de sadomasoquismo, para poder, né, ter um pouco mais vamos dizer assim, de tranquilidade para ler, porque esse aqui eu falei, vai ser muito pesado, esse aqui vai vir regaçando, e não foi. Cara, não foi. Foi uma história tão romântica, foi uma história assim, tão doce. Olha, para mim, Antônio e Cecília primeiro, e segundo vem o Matt e a Sofia. Aí no terceiro fica lá o Arthur e a Maiana. Aqui, gente, nós vamos descobrir que o Mateus, ele é o mais centrado dos três, né? Então, ele é aquele que ele consegue ter dois lados. Ao mesmo tempo que ele consegue ser sutil, consegue ser doce, até, vamos dizer, romântico. Por outro lado, ele é bruto, ele é frio, ele é calculista. Ele foi apaixonado pela Maiana desde o primeiro momento que ele viu ela. Ele esteve ao lado da Maiana desde o começo. No momento que o Arthur e elas brigaram, que eles se separaram, que ela estava grávida, passando por momentos difíceis, quem esteve do lado dela foi o nosso Matt. Mas como ele sabia que os dois eram muito apaixonados, ele nunca avançou o sinal. Ele sempre respeitou, por mais que eles estivessem separados. Então, ele continua com essa paixão pela nossa Maiana. Ele não consegue encontrar nenhuma outra mulher assim que possa trazer essa sensação. Ele frequenta então o Clube Katana, que é o clube realmente que acontece de tudo um pouco. Ali ele tem as suas submissas, ali ele fica com algumas escravas, mas não é nada assim que faça com que ele se apaixone, com que ele queira alguma delas. Realmente é só para matar o seu desejo. Ele acaba encontrando a Sofia nesse clube. A Sofia, ela vem de Portugal, ela mora aqui no Brasil, só que daí houve um acontecimento na vida dela, que a gente vai descobrir lá na frente, que fez com que ela saísse de casa, fosse morar com uma tia, batalhasse, estudasse, se transformasse na mulher que ela é hoje, poderosa, e ela acabou de trabalhar em Portugal e agora ela voltou para poder assumir um cargo em uma empresa no qual ela vai fazer o que ela sabe fazer muito bem, que é referente a viagens. Ela foi no Clube Katana, cantando nessa noite com uma amiga dela. E chegando lá, ela viu o Matt. Ela, de cara, ela olhou para ele e falou assim, gente, ele é um anjo. Ele vai ser o meu submisso, porque ela é uma dominadora, como o nosso Matt também é, ele é um dominador. E a amiga dela fala, você tá falando do Matt? Ah, e esquece, porque ele é um dominador. Ela falou, ele não é um dominador. Ele é um submisso. Ele ainda não sabe, mas ele é um submisso. E aí acontece uma situação lá no qual o dono acaba convencendo o
match a participar, que é de um leilão, e óbvio que a nossa Sofia vai arrematar ele. No que eles vão conversar, ele fala, né, que ele não vai aceitar ser submisso, porque ele é um dominador. Se ela quiser ser submissa dele, ok. Eles acabam ali meio que discutindo, porque ela fala, não, você é submisso, você não sabe, mas você vai gostar. E ele fala, não, ó, teu tempo tá acabando. Ou, né, eu faço o que eu quero, ou nada feito. Ela fala, então nada feito. Eles acabam, então, rompendo ali, ele vai embora. Ela fica possessa da vida, então ela acaba tirando aquela raiva que ela ficou de não ter nada com ele, apenas um beijo em outro submisso ali, e quando ela vai trabalhar, ela acaba descobrindo que ela vai trabalhar na empresa que pertence à família do nosso match. Eles vão ter que trabalhar junto, a atração deles é muito grande, assim, o tesão que eles têm um pelo outro é muito grande, mas tem essa situação. Porque como ele é um dominador, ela também é, eles não têm acordo, gente, eles conversam ali, ela fala, não, deixa eu dominar você. Ele fala, não, deixa eu dominar você. Não, eu não sou submissa. Não, eu não sou submissa. Eles ficam muito nisso. E aí até que eles chegam um momento de dizer assim, será que a gente consegue ter um sexo baunilha? Fala, vamos tentar. E eles têm. Demora um pouquinho. Eles ficam relutando nessa situação de ir para a cama ou não, porque eles sabem que pode não dar certo pelo fato de um querer dominar o outro. Mas eles vão ter o sexo baunilha. Que não é tão baunilha assim, vamos dizer, né, gente? Porque assim, mesmo sendo um sexo sem aquele negócio de amarração, chicote e tudo mais, tem umas pegadas ali. Ah, tem. Tem umas pegadas, tem uns tapinhas, tem umas coisas assim para apimentar aquele sexo baunilha, entendeu? Então não é tão baunilha assim, não. E eles começam então essa relação. O que é interessante é que eles, por mais que eles tenham essa atração, por mais que eles tenham esse sexo um pouco além de baunilha, eles conseguem conversar. Eles conseguem se abrir um pouco um com o outro, contar um pouco um do outro. Então a gente vai descobrir que o Matt, ele sempre foi aquele tipo de pessoa que tentou controlar esse lado dele, que ele sempre teve esse lado de querer dominar tudo, de querer que tudo fosse do lado dele. Ele acreditou que ele tinha algum problema há um certo tempo. Ele teve que trabalhar muito para que ele conseguisse conciliar esses dois lados dele. Ele é um cara que sim, ele pensa em casar, pensa em ter filhos. Ele é um cara que ele tem esse lado obscuro dele, mas ele sabe aonde usar, com quem usar, como usar. Então, ele vai se abrindo assim para ela. E ela vai contando para ele um pouco mais sobre ela. Ele percebe que tem alguma coisa errada, porque a partir do momento que ele tenta imobilizar ela somente com as mãos, sabe aquela história de segurar a mão dela em cima, assim, da própria cabeça? Ela entra em desespero. Ele percebe que ela chega a ficar sem fôlego. Então ele vê que tem alguma coisa aí na história da Sofia. Que é alguma coisa que aconteceu, talvez um abuso, que faça com que ela queira ser dominadora. Mas no fundo, ela tem pretensão para ser uma submissa, gente. Ela tem tudo para ser uma submissa. Ele sente isso nela. Então eles vão com esse relacionamento deles, ficando todo o tempo junto. Eles são muito calientes juntos. Eles têm uma viagem de negócios que eles vão juntos, que é para Portugal. Aí você fica conhecendo um pouquinho mais da história de Portugal. Lá ela vai levar ele em um clube. E esse momento é hilário. Hilário não, né? Porque não é divertido esse momento. Esse momento, a palavra certa, esse momento é quente. Esse momento é revelador. Porque esse é o momento que você vai perceber que entre eles não é só sexo, gente. Existe algo mais. Porque o dono, que é amigo dela, ele quer, porque quer, que tanto ela quanto o Matt dê uma demonstração. Porque ela apresenta ele como um dom, falando que ele é o melhor, falando a especialidade dele, enfim. E ele fala, eu preciso que vocês façam uma demonstração. Ela não aceita. Ela não aceita. No primeiro momento, ele quer que os dois façam junto. Ela fala, não tem como, porque dominador com dominador não dá certo. Fala, então faz separado. Ela não aceita, mas ela convence ele a dar uma demonstração. Ao mesmo tempo que ela fala para ele, vai, e aí ele acaba falando, tudo bem, eu vou, contra a minha vontade, mas eu vou, e que ela começa a assistir aquela dominação dele, ela começa a ficar preocupada, porque ela fala assim, gente, se ele sentir atração por aquela submissa, porque é isso que acontece. No momento que você está ali dominando o outro, você fica com aquele tesão aflorado. Você quer mais do que aquilo, entendeu? Ela começa a ficar preocupada.
Ela começa a sentir ciúme dele, aí ela vê que ela precisa se afastar dele urgentemente. Então eles têm esse momento maravilhoso lá em Portugal, eles retornam. Não vou contar para vocês o que ele fez com a submissa. Não foi lá grande coisa perto do que ele costuma fazer e nem vou dizer qual foi o desfecho no momento que ele estava com aquela submissa implorando para que ele fosse, né, até o final, para que ele colocasse toda a força ali, para que ele a dominasse mais ainda e para que eles terminassem fazendo sexo, porque era isso que ela estava desejando loucamente, né? Então não vou contar essa parte para vocês. Quando eles retornam, então tá chegando o Natal, ele descobre que ela nunca teve Natal e ele acaba convencendo ela a ir passar o Natal na casa do Arthur. Nesse momento, o Arthur já tá ali com a filhinha dele, da Maiana, de 3 meses. Ele tá vestido de Papai Noel, ele tá todo bobo, ele tá todo babão. O Antônio já está casado nessa época, porque o Antônio, ele se casou por obrigação, ele se casou para fundir empresa, enfim, a história dele é bem triste também em relação a isso. E ele tá com o porre da mulher dele, com a Ludmilla, que é um nojo. Ela vai, ela se sente bem, ela fica feliz porque ela nunca teve aquilo ali, ela, né, ela nunca ganhou um presente, ela teve um presente ali, trataram ela muito bem, mas de repente ela percebe que a mulher que o Matt amou na vida é a Maiana. Gente do céu, ela não sabe o que fazer. Porque ela nunca teve aquele sentimento de paixão, aquele sentimento de querer alguém, aquele sentimento de querer pertencer a alguém. Ciúme, ela nunca teve isso. E ela tá tendo tudo aquilo com o Matt naquele momento. Ele nota que tem uma coisa errada, ele olha para ela com um olhar e pergunta o que tá acontecendo, ela fala que nada. Gente, ela tem umas ações nessa festa que, olha, fica nítido o incômodo dela. Ele não fala nada, ele se mantém firme, olhando para ela, esperando que ela se abra. Esse é um problema do Matt. O Matt, ele é aquele que deixa ela à vontade, que deixa ela querer contar as coisas, né? Ele não pressiona. E às vezes precisa de um pouco de pressão ali, né? Que se não pressionar muito, a pessoa fica fugindo. E depois desse momento no qual ela percebe que, né, a paixão dele é pela Maiana, que a Maiana é doce, que a Maiana, ela vê que ela não é a mulher para ele, porque ela nunca vai ser submissa que ele precisa, ela nunca vai dar a ele o que ele precisa, ela nunca vai ser igual a Maiana, porque ela começa a se comparar. E ela acaba tomando uma atitude que, meu, arrasa com ele. Acaba com ele. Acaba, acaba, acaba. Ela tem uma atitude que deixa ele tão revoltado, com tanta raiva, que ele não quer mais saber dela. Só que ela se arrepende. Logo após fazer a burrada, ela se arrepende, porque daí ela percebe o que realmente sente por ele. E ela começa a ver tudo o que aconteceu entre eles, a parte que ela foi sim um pouco mais submissa, porque isso foi interessante entre eles, porque por mais que eles tivessem aquele sexo meio baunilha, que de baunilha não tinha nada, então eles começaram a entrar num acordo aonde ele cedia um pouquinho, ela cedia um pouquinho, mas sempre de uma forma que não ultrapassasse aquele limite. E isso foi muito bacana entre eles, porque eles conseguiram invadir um pouquinho mais a privacidade ali do outro, vamos dizer assim, conseguiu entrar um pouquinho mais sem ferir nenhum dos dois, o orgulho, nenhum dos dois, sentindo prazer naquilo lá e fazendo com que os dois descobrissem coisas novas. Então isso para mim foi fundamental nessa história, gente, fundamental mesmo. E para ela reconquistar ele, gente, não vai ser fácil não. Ela acaba fazendo uma boa ação, mesmo estando separada dele, porque a madrasta dele estava aprontando, a madrasta dele fez uma. Não foi uma fofoca, mas a madrasta dele acabou indo conversando com o pai dele, falando coisas. A maneira que ela falou não foi muito bacana e o pai dele acabou não querendo mais falar com ele, cortando relação com ele. E aí a nossa Sofia, ela acaba indo até essa madrasta e ali ela acaba vendo a necessidade daquela madrasta, ela acaba enxergando realmente quem é a Rafaela, né, que é a madrasta, e dando conselho a ela. Deixando claro para ela a burrada que ela fez, deixando claro para ela a consequência disso tudo, deixando claro para ela como os dois estão sofrendo, tanto o pai quanto o filho com essa ausência, e que ela deveria tomar uma decisão. Que como ela fez com que a relação do pai e filho ficasse abalada, ela tinha que consertar isso. E explicou para ela o que ela deveria fazer e deu um prazo para ela, para que ela fizesse.
E quando ela conserta as coisas, fica mais interessante. Porque quando ela conserta as coisas, ela consegue fazer com que o pai dele enxergue algo que ela sempre queria daquele homem, mas nunca conseguiu. Por ele ser conservador, por ele ser aquele homem fechado, por ela ser mais nova, né? E ele ser mais velho. Então, o que ela fantasiava ali, ela conseguiu fazer com que ele entendesse. E depois que ela contou toda a mentira, né, que ela armou, então daí os dois voltou a conversar e é nesse momento que ele descobre que a madrasta só contou toda a verdade depois que a Sofia conversou com ela. Então a reconciliação deles vai ser muito bonita. Ele vai ajudar ela a lidar com os fantasmas do passado. Ele vai saber tudo o que aconteceu com ela. E, gente, o motivo que faz com que ela queira ser dominadora, que não é na verdade que ela é uma dominadora. Ela gosta, mas ela também tem ali o lado dela de ser submissa. Ela gosta quando o Matt domina ela. Ela gosta quando ele dá ordem nela, dentro de quatro paredes. Fora não, mas dentro de quatro paredes, ela gosta disso. Tanto que eles ficam ali trocando, né? Uma vez de cada ali. Então, quando você descobre o motivo dela querer ser uma dominadora, do motivo dela querer humilhar os homens, você fala, gente, talvez eu faria a mesma coisa. Porque o que ela passou, o que ela sofreu quando ela tinha 14 anos de idade. 14 anos, cara. 14 anos. E a única pessoa que poderia defender ela, a única pessoa que poderia cuidar dela, simplesmente das costas, que foi a mãe dela. Você fala, meu, tem razão dela ser desse jeito. Tem razão dela não confiar. Tem razão dela ter esse pavor de ser imobilizada. Você dá razão para ela. E aí ele entende muita coisa, ele ajuda ela com tudo isso. E claro, gente, que eles vão ser felizes, claro que eles vão ser apaixonantes junto, claro que eles vão se entender melhor ainda no sexo. Claro, eles também vão ter sexo baunilha deles. Aquele baunilha um pouco mais assim, vai ter, gente, que também é perfeito. Então, a história do Matt, pra mim, também foi maravilhosa. Nossa, gente do céu. Sabe aquela história assim que vai ficar no seu coração? Sabe aquela história que você terminou de ler e você sentiu falta? Aquela história que quando você terminou de ler, você falou assim, gente, eu não vou mais fazer parte dessa família. Como assim? Eu não vou mais fazer parte dessa família, gente. Sabe aquela vontade de ir lá visitar? Gente, foi assim que eu me senti. Tanto com o Matt quanto com a Antônia e a Cecília. Então eu vou deixar vocês com essa história maravilhosa, falando pra vocês. Leiam, mas leiam na ordem, tá? Leia na ordem, que é interessante ler na ordem. Então, leia na ordem, leia os três, porque simplesmente é maravilhosa e você não vai se arrepender. E mesmo que tenha um lado sadomasoquista, mesmo que tenha umas pegadas mais assim, vai ter ali os momentos de chicote, alguma coisa assim, mas não é tão pesado, mas não é nada que você não vai conseguir ler, porque a sedução, o romantismo, a abertura um do outro ali, para se conhecer e para um ajudar o outro, compensa toda essa parte um pouquinho mais assim, que nem foi tão assim, viu, gente? Me surpreendeu muito mesmo. Então, agradeço muito pela sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.